Olá, meu nome é Nuno Rodrigues, membro do Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e vamos então dar início ao painel do Brighter Future de investigação na era digital. Iremos abordar tópicos como, por exemplo, a inteligência artificial ou a computação avançada, assim como também questões de interação da sociedade em geral com as novas tecnologias digitais. E temos connosco hoje, para esta sessão, Miguel Mira da Silva, professor do Instituto Superior Técnico de Sistemas de Informação e responsável pelo Grupo de Transformação Digital do INOV, do Grupo de INESC, e Lia Patrícia, professora da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, no Departamento de Gestão Industrial, que trabalha essencialmente em Service Design. Desde já agradecer a vossa disponibilidade para participar neste painel. Eu começaria por passar-vos a palavra, no fundo, e sugerir que fizessem uma breve apresentação daquilo que é o vosso trabalho e as vossas áreas de investigação e até, se calhar, darem já algumas pistas de como é que, do ponto de vista da nova era digital, que foi acelerada pela pandemia, o que é que isso trouxe do ponto de vista de práticas e metodologias de investigação nos dois domínios, que são também um bocadinho diferentes, o domínio da Lia e o domínio do Miguel, de investigação tem bastantes diferenças. Por isso, começando por a Lia, quando quiser. Ok. Obrigada, Nuno. Tenho muito gosto em estar aqui e, portanto, acho que isto é, de facto, um tema muito interessante. A minha área de investigação e, portanto, o meu principal interesse é no desenho e inovação de serviços de base tecnológica relacionado com essa componente de inovação em serviços de base tecnológica, também muito o estudo da experiência dos utilizadores, da adoção deste tipo de tecnologias. E entrando um pouco nesta questão de que oportunidades e desafios esta era digital nos traz, eu talvez apontasse aqui duas grandes áreas. Uma é estas novas tecnologias de smart services, portanto, tecnologias inteligentes de inteligência artificial, criam todo um contexto novo em que podem ser clientes, interagem com as empresas, em que idosos, por exemplo, interagem hoje com robôs nos serviços, nos cuidados de saúde, e, portanto, todo um conjunto, uma multiplicidade de meios e tecnologias de interação que lançam grandes desafios no estudo da experiência da adoção deste tipo de tecnologias e, por outro lado, como é que se podem desenhar estas tecnologias para, de facto, criar valor e gerar adoção. Por outro lado, toda esta multiplicidade de interações gera oportunidades imensas de captura de dados e hoje temos uma riqueza enorme de dados que também vai potenciar muito, criar também muitos desafios na forma como empresas, serviços públicos interagem com os clientes e com os cidadãos. E, portanto, eu veria essas duas grandes áreas, por um lado a questão da interação através de múltiplas tecnologias, por outro lado, toda a multitude de dados que são recolhidos e que geram imensas oportunidades a partir daí, em termos de investigação. Muito obrigado. Miguel, se pudesse partilhar connosco também um bocadinho a sua visão sobre o tema e como é que isto tem impactado a sua investigação. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e olá Nuno, olá Lia. Eu, além dos temas que a Lia já falou e também eu próprio faço investigação com alguns temas que obviamente têm muito a ver com este impacto da tecnologia na sociedade e nas empresas e organismos públicos em particular, que eu chamo organizações. Dou como exemplo investigação, por exemplo, na área do ensino à distância, ensino online. Por exemplo, ainda ontem soube que um artigo meu sobre gestão ou orientação, supervisão de alunos de mestrado foi aceito numa revista Q1, que é uma revista de topo mundial, por exemplo. Também faço muita investigação sobre transformação digital, mais a nível dos métodos, dos modelos, etc., não tanto da tecnologia propriamente dita, porque essa tecnologia já existe aos pontapés, do meu ponto de vista. Também, por exemplo, a nível da segurança, que ainda não falámos, mas que é fundamental hoje em dia, cada vez mais
o mundo é digital e, portanto, a insegurança informática está a crescer exponencialmente, não é? Não estamos a conseguir acompanhar o nível de insegurança. Também outros exemplos, por exemplo, o remote working, que é um tema super interessante. Por exemplo, neste momento é um desafio enorme, porque os informáticos em Portugal vão começar a trabalhar para empresas na Alemanha e não vão querer trabalhar para empresas portuguesas, e isto sem sair de Portugal, e provavelmente a pagar impostos num terceiro país, não é? Portanto, vai ser o pior, é o pesadelo tornado realidade, não é? Para a informática em Portugal. E às vezes alguns empresas alemãs que vieram para cá estão a pensar sair de Portugal novamente porque não conseguem contratar informáticos. Também este gap entre as universidades e as empresas, que é terrível hoje em dia, porque estamos a formar pessoas com skills desatualizados para as necessidades que existem, etc, etc. Portanto, tudo isto são temas super interessantes que a tecnologia, especialmente no último ano, não é, com o impacto da pandemia, veio trazer à investigação. À parte disso, também gostava de introduzir aqui outras dimensões, outras perspectivas do impacto da tecnologia na investigação. Por exemplo, em particular, a própria gestão da investigação, porque é uma coisa que praticamente não existe, não é? Quando um investigador, um grupo de investigadores ganha um projeto, tipicamente não percebem nada de gestão e os projetos são muitíssimo mal geridos. Eu conheço projetos em Portugal de investigação, projetos europeus. Os projetos europeus são um desastre total em termos de gestão. Pronto, também em termos de ferramentas, não é? As ferramentas são muito básicas, o pessoal continua a usar e-mail, continua a usar PowerPoint, continua a usar Excel. São ferramentas com 20, 30, 40 anos de idade, completamente desatualizadas, em vez de utilizarem ferramentas muito mais modernas, nomeadamente para fazer uma gestão também moderna, mais ágil, não é? Em particular mais ágil. Pronto. Eu na Europa podia aqui entrar em pormenor, mas depois se tivermos tempo posso ir por aí. Também em termos de projetos, acho que esta tecnologia ultimamente com a pandemia veio trazer novas oportunidades, fazemos projetos muito interessantes. Dou aqui apenas 2 exemplos. Um deles, um colega meu da área da saúde, já agora ali, que é o Luís Lapão, um projeto sobre teleconsultas nos centros de saúde, que é uma coisa que eu não percebo como é que não existe a sério em Portugal. Acho que é uma vergonha. E também a nível dos call centers, que são 10% dos empregos em Portugal e que nós temos um projeto para automatizar com bots os call centers e, portanto, vamos gerar também dezenas de milhares de novos desempregados. Pronto, portanto, esta parte do impacto social, embora eu não faça investigação sobre isso, eu acho que é um tema interessante, porque vai haver 1 milhão de desempregados em Portugal, que vai ser muito difícil de requalificar e muito menos fazer o famoso upskill para estas áreas, não é? Principalmente quando as universidades têm cursos de 5 anos que demoram 7 anos a fazer e menos de metade das pessoas acabam os cursos. Portanto, eu, já agora, só para acabar, mais 2 ou 3 temas assim, out of the box, tem a ver com o financiamento dos projetos de investigação, na minha opinião, também está bastante desatualizada a sua forma de fazer, a escolha por peritos e depois ter um acompanhamento efetivo e uma exigência de publicações, por exemplo, a nível dos projetos, isso nota-se também principalmente a nível de projetos europeus, e depois a nível de comunicação, também já falámos sobre isso há bocado, a nível de transparência também, acho que isso devia estar tudo muito mais bem organizado e sabemos exatamente que projetos foram financiados, que artigos foram publicados e esses artigos hoje em dia, como as conferências basicamente implodiram com a pandemia, não é? Esses artigos devem ser em revistas científicas, devem ser indexadas e deve saber que artigos foram publicados entre revistas, qual é o índice, o rank dessas revistas e o financiamento deve ser proporcional a esse impacto e não porque a pessoa X ou Y trabalha aqui ou lá ou conhece esta ou aquela pessoa. Pronto, acho que já chega, assim para uma primeira abordagem. Obrigado, Miguel. Eu mudaria agora, e já lá vamos a alguns dos tópicos que são bastante interessantes, que o Miguel referiu, mas eu se calhar agora passaria para a Lia, aqui com um tópico também bastante relevante, que tem a ver com a interação das novas tecnologias e da investigação e o resultado da investigação que é produzida com as pessoas. Isto tem-se vindo a concretizar cada vez mais, ou seja, aquilo que é os resultados da investigação, nomeadamente na investigação no domínio do digital, tem um impacto cada vez maior na vida das pessoas. No entanto, estamos a falar muitas vezes de realizações de investigação e desenvolvimento tecnológico que são difíceis das pessoas compreender, ainda que interajam diariamente com estas tecnologias. Estamos a falar, por exemplo, assistentes digitais inteligentes, que muitas pessoas utilizam nos telemóveis e em cada vez mais dispositivos, robôs que vamos certamente ver cada vez mais a invadir o nosso cotidiano, tanto do ponto de vista doméstico como do ponto de vista de cuidadores
computadores de saúde, até passando mesmo por questões de realidade virtual e aumentada, que estão a expandir significativamente e que vão aumentar a nossa forma de interagir uns com os outros e até de trabalhar e de investigar eventualmente. E eu gostaria de perguntar à Lia como é que, do ponto de vista de investigação, ou que cuidados, ou como é que pode ser melhor gerido e que impacto é que também estas tecnologias estão a ter naquilo que é a investigação, mais no domínio digital, mas não só, porque estamos a falar de temas que depois têm impacto em praticamente todas as áreas de aplicação. Obrigada, Nuno. De facto, digamos, este desenvolvimento tecnológico potenciado pela inteligência artificial, portanto, e mesmo quando falamos em robôs e robôs nos serviços, seja, por exemplo, no check-in e check-out de hotéis, como há casos em que já foram feitas experiências em que tudo é automatizado, os assistentes digitais, isso vai criar de facto, e isso também tem impacto na investigação, e já agora, que é, e deste ponto de vista, portanto, se nós queremos, há de facto aqui um grande potencial tecnológico, e eu estando a trabalhar numa área de engenharia ligada ao INESC, TEC também, temos um grande potencial tecnológico que muitas vezes é difícil de fazer chegar às pessoas, não é? Há desde a desconfiança, desde a falta de conhecimento do que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer, desde, por exemplo, eu estou-me a lembrar de, digamos, vou usar o termo em inglês, os smart meters, por exemplo, na parte de energia, que me podem controlar a gestão da casa e dar recomendações, dar apoio, etc. Muitas vezes há um efeito novidade, mas passado algum tempo, tudo isso há digamos, um desinteresse. E, portanto, já agora em termos de investigação, eu penso que é muito importante haver aqui multidisciplinaridade. E já agora que estamos a falar nesta questão, eu acho que para de facto nós termos e tirarmos verdadeiro partido destas tecnologias, tem que haver uma interação muito grande também entre equipas de investigação, quer da componente social, quer da componente tecnológica. Muitas vezes não é fácil, penso que agora e tradicionalmente também é uma área de investigação, mas cada vez mais, à medida que há este potencial, é preciso, digamos, fazer este estudo. E, por exemplo, dou o exemplo de um dos projetos que acompanhei numa rede Marie Curie, em que era o estudo de como é que os idosos viam os assistentes, os robôs, que lhes davam assistência e que, em certa medida, conseguem cumprir certas tarefas, e um dos estudos que foi feito é até que ponto é que os idosos veem aquela interação como uma interação também social, porque eram robôs que, de alguma forma, tinham uma imagem, pronto, que se assemelhava um bocadinho à imagem humana, mas em que medida é que aquilo enriquece a vida social do idoso, ou em que medida é que aquilo vai reduzir na medida em que eventualmente substitui uma interação humana. Portanto, eu acho que aqui a combinação de que componente tecnológica, que componente humana, onde é que os humanos são de facto melhores, isto na área de investigação tem vindo a ser discutido. O que é o reduto do que é a interação humana, o que é que agora pode ser feito com os computadores e com a inteligência artificial, acho que é uma área interessantíssima de investigação. E, portanto, acho que essa área é uma área muito interessante, mas eu diria que é preciso muita investigação multidisciplinar nestas áreas, portanto, para de facto tirarmos partido destes desenvolvimentos. Sem dúvida alguma. Obrigado, Lia. Não, eu ia citar hoje, por acaso, um artigo interessante do Arlindo Oliveira no Público sobre o James Flynn, que faleceu agora no mês passado, onde cita precisamente o estudo de James Flynn, que no fundo vem acompanhando aquilo que são os QIs e o aumento do QI ao longo do século XX e no início do século XXI parece que temos um retrocesso e uma explicação possível ou não tem precisamente a ver com a tecnologia, ou seja, o facto da tecnologia nos estar a facilitar tantas vidas
que, de certa forma, não estamos a concretizar todo o potencial que poderíamos ter, tanto do ponto de vista intelectual e, eventualmente, do ponto de vista físico e outros domínios. Isto tem muito a ver com a interação e com a forma como nós vemos, utilizamos a tecnologia. Qual é a sua perspectiva? O QI vai continuar a decair ou ainda temos esperança de voltar a ser de continuar a ser os seres mais inteligentes à face da Terra? Eu acho que eventualmente, pronto, essa questão do QI, eventualmente também haverá outras componentes de inteligência, não é? Acredito, e isso também é uma questão muito discutida, eu não diria tanto neste momento a inteligência artificial, mas tem sido muito discutido a questão das redes sociais, do tempo que nós perdemos com os ecrãs, com as redes sociais e com atividades que de facto não fomentam o desenvolvimento do nosso QI, não é? E portanto isso eu acho que é uma questão muito pertinente, e eu diria que não é só a questão do QI, é a questão das competências sociais que se desenvolvem, das competências emocionais, que hoje, de facto, e especialmente nestas novas gerações, há uma prevalência tão grande e tão, pronto, é uma imensidão de tecnologia e de interação pessoa a pessoa através da tecnologia, através das redes sociais, que de facto isto mesmo no nosso cérebro tem seguramente o impacto que eu acho que tem que ser estudado, não é? Ok. E algumas pistas sobre como é que se pode prevenir isso, ou pelo menos fazer com que obviamente sabemos que qualquer aplicação, qualquer tecnologia tem sempre impactos positivos e negativos, e aqui claramente estamos a evidenciar alguns dos negativos. Que estratégias é que acha que poderíamos desenvolver, ou pelo menos pensar em desenvolver, para tentar mitigar um bocadinho as dimensões, os impactos mais negativos, e aproveitando que também são muitos os aspectos positivos da tecnologia? É assim, pronto, isto é uma pergunta difícil para a qual eu não tenho resposta, mas eu diria que sou otimista do ponto de vista que eu acho que as tecnologias que nós temos hoje são mais poderosas, digamos, e eu acho que cada vez são mais poderosas e têm maior impacto, mas nós também, eu recordo-me quando fiz a minha tese de doutoramento, comecei há quase 20 anos atrás, estava a estudar o impacto, digamos, do comércio online e nessa altura a grande questão era as lojas físicas vão acabar, não é? E o que é que viemos a descobrir? Que de facto muitas das lojas físicas acabaram e muitos dos balcões acabaram, mas sempre há de certo tipo de operações e de relações que requerem o contacto humano, não é? E hoje em dia vemos, por exemplo, não sei se é da Sloan, acho eu, da Sloan Management Review, um artigo que é The Store is Dead, Long Live the Store, que é, hoje em dia vemos a Amazon, que é o gigante online, a abrir lojas físicas, mas são lojas físicas que são diferentes, portanto eu sou otimista desse ponto de vista. Eu acho que nós nos vamos reinventar. Eu acho que aqui é tudo uma questão de perceber o que é que o ser humano faz melhor e em que medida é que temos que aprender também com os erros, não é? E em que medida é que temos que aproveitar e potenciar a tecnologia num sentido positivo. Obrigado, Lia. Bom, pegando aqui, até porque o Miguel é da área de sistemas de informação e fala-se hoje em dia, é o tema principal, um dos temas principais, tanto a nível nacional como a nível europeu, a transição digital, e fala-se de transição digital a todos os níveis, comércio, nas empresas, mas não se fala muito de transição digital na ciência, ou pelo menos não é dos temas mais falados, não é a transição digital da ciência, e também, já agora, a transição digital do ensino superior também não é muito falada. Da educação mas do ensino superior não é assim muito falado. Eu tinha aqui alguns tópicos que lançaria para o Miguel, nomeadamente, e que já referi um bocadinho, alguns deles há pouco, nomeadamente a questão da contratação, até que ponto é que vamos eventualmente assistir àquilo que está a passar a nível de empresas, que é recrutarem talento, irem buscar talento a nível mundial, até que ponto é que isto pode vir a acontecer com a ciência,
Tipicamente não é o caso. A ciência, nomeadamente a ciência de laboratório, a ciência de campo, tem um envolvimento físico grande e não quer dizer, é comum fazer-se recrutamento mundial, mas com deslocação física das pessoas, não com trabalho remoto. Depois, que oportunidades é que poderia isto também abrir ou não a nível de trabalho remoto? Será que vamos ver também a mesma dinâmica que está a acontecer numa série de áreas de trabalho acontecer também ao nível da ciência? Provavelmente em ensino superior será mais difícil. E uma última, o que é que isto representa também para as instituições de ensino superior ou de investigação a nível desta transição digital? Eu acho que já me perdi nas 3 perguntas, mas pronto, eu vou começar pelo remote A working. pergunta é a mesma, é tudo transição Sim. digital, são apenas 3 áreas em onde se podem Sim, mas a aplicar. transformação digital é uma buzzword que quer dizer tanta coisa. Se calhar eu focava mais num tema específico, que é o do remote working, não é? Pronto, onde também incluo no working da investigação e incluo também, eventualmente, a própria aprendizagem / ensino, não é? Pronto, e já agora, eu gosto muito de exemplos, não é? Vou dar aqui um exemplo. O último investigador doutorado, aliás, não sei se é aluno de doutoramento, se é doutorado, nós contratámos aqui para o Inove, porque eu fui, acho que presidente do júri, pelo menos fiz parte do júri, é uma aluna iraniana, ok? Que vive no Irão e que vem para cá agora, ganhou o concurso e vem para cá. Okay? Pronto. Eu, por exemplo, tenho neste momento vários alunos de mestrado e uma de doutoramento co-orientada por uma professora brasileira que vive no Rio de Janeiro. Pronto. E que até há pouco tempo nunca tinha estado com ela ao vivo. Por acaso, ela outro dia passou por cá, a caminho da Alemanha, e encontrei-a finalmente ao vivo. E também tenho alunos de mestrado que nunca encontrei ao vivo. Parece um bocado absurdo, mas agora com a pandemia, muitos alunos foram embora de Lisboa e já, by the way, não tencionam voltar. E isto vai ser um problema enorme para as universidades, porque as universidades todas elas estão feitas para ensino presencial, não é? Pronto, como é que vai ser o segundo semestre ou o primeiro semestre do próximo ano, quando voltarem às aulas presenciais, ninguém sabe. Porque eu duvido que, sei lá, a grande maioria dos alunos sequer alguma vez voltem. E depois, como é que é isto em ambiente híbrido? Eu estou agora a fazer um curso no Coursera sobre remote working e eles aconselham fortemente contra ambientes híbridos, em que parte das pessoas estão online e parte das pessoas estão presenciais. Foi exatamente o que o técnico fez e eu na altura não sabia. Agora já sei porque é que não funcionou, mas na altura não sabia e toda a gente achava que ia ser uma boa ideia e foi um desastre total. Pronto. Agora, este é um dos desafios. A nível de investigação, obviamente, não é? Que nós podemos não só contratar alunos noutros sítios, mas também o contrário, não é? As empresas lá fora, as universidades lá fora vão poder contratar-nos a nós cá em Portugal. E como os nossos salários são os mais baixos da Europa, nós somos altamente atrativos para trabalhar para fora e não para trabalhar para empresas ou organizações portuguesas. Este é uma das... E já agora, isso hoje em dia não obriga a pessoa a deslocar-se fisicamente, pode ser feita à distância, não é? Desculpe, ia dizer... Não, ia fazer só uma observação, ou seja, o argumento que é muitas vezes apresentado por limitações de Portugal em vários domínios de atuação, que é o fator de ser periférico, ou seja, o fator geográfico que preferia relativamente à Europa e àquilo que são as cadeias de valor acrescentado e decisão, acaba por se esbater. Acabamos por, de certa forma, a digitalização acaba por nos dar essa capacidade, mas será preciso saber aproveitá-la. Pois, exato, esse é que é o desafio. Acho que nisso estamos todos de acordo. E isso é tudo muito engraçado até ao dia em que também é o mesmo, também é verdade para o Quénia, também é verdade para a Nigéria, não é? Também é verdade para os argentinos, coitados, que ainda ganham menos que nós. Pronto, e a partir daí como é que é, não é? Porque se isto é por fuso horário, não é? Nós temos que olhar do norte, mas também para o sul, não é? E se passa a ser, o fuso horário não interessa, porque neste curso em particular eles sugerem fortemente que se adotem métodos de gestão assíncronos, não é? Onde o fuso horário nem sequer interessa para nada e a partir daí é a competição global, não é? Claro que isso permite-nos a nós, portugueses, especializar-nos em algumas coisas, mas os outros vão fazer o mesmo, não é? Pronto, e o nível de competição vai aumentar brutalmente. Eu só queria, antes que acabasse o tempo, dar um exemplo que eu acho que é muito interessante, que é, eu estou agora num projeto europeu que já tinha começado a pandemia quando começou o projeto europeu e, portanto, nós nunca nos encontramos fisicamente e estamos a trabalhar, sei lá, 14 ou 15 ou 16 ou 20 organizações a nível europeu, sei lá, dezenas e dezenas e dezenas de pessoas e nunca fizemos nenhuma reunião presencial e, obviamente, como toda a gente sabe, reuniões síncronas assim não funcionam a partir de um determinado número de pessoas e a verdade é que o projeto tem estado a decorrer mais ou menos normalmente, eu não diria melhor, porque acho que é um exagero,
mas não está a correr pior do que correria o mesmo projeto europeu se não houvesse pandemia. E eu acho que as pessoas vão tirar daí muitas lições e o mundo não vai voltar a ser como era antes. E na interação entre academia e empresas, falamos até agora apenas no domínio mais de investigação, projetos de investigação, que oportunidades é que surgem aí? Também a competição Obrigado pela é... pergunta. Parece que estamos combinados. Eu tenho neste momento um projeto para uma empresa na Austrália, por exemplo, fuso horário exatamente o oposto de Portugal. Eles estão a dormir, nós estamos a trabalhar e vice-versa. E eu tenho neste momento uma aluna de mestrado a fazer um projeto para uma empresa na Austrália e a ser paga, não é? Uma bolsa financiada por essa empresa australiana para um projeto já agora super inovador e super interessante, para um potencial gigantesco de criar um produto tecnologicamente inovador para o mercado mundial, não é? Distribuído por uma multinacional, coisa que seria possível antes, mas agora tudo isto é muito mais natural, não é? Até porque está toda a gente habituada a isto, não é? E já agora isto... E quais foram os principais fatores que, no fundo, permitiram, porque temos muitos investigadores a ouvirem-nos, também querem trabalhar com empresas multinacionais na Austrália, quais são os principais elementos que considera determinantes para concretizar um projeto destes, ou pelo menos com este nível? É assim, eu quando vim do meu MBA em Londres, em 2005, eu achava que era fácil criar uma empresa em Portugal a prestar serviços para a Inglaterra. Pronto. E criei e fiz projetos para a Inglaterra, mas a verdade é que acabei por vender a empresa porque não consegui escalar. Claro que 15 anos depois, hoje em dia, tudo isto é muito mais natural, não é? Quer dizer, este projeto na Austrália, obviamente, nasce de uma ligação pessoal, como nascem todos, né? Pronto, obviamente. É a maneira mais fácil de fazer estas coisas, mas obviamente também nasce da nossa competência de sermos baratos, de sermos muito bons, não é? Pronto, e sermos muito poucos. Isso eu acho que é a grande limitação neste momento, é realmente não haver massa crítica, não há. Em qualquer coisa, as empresas passam a vida a pedir-me, e nós formamos pouquíssimos engenheiros informáticos, formamos os mesmos, formávamos há 20 anos atrás, sendo que a procura aumentou no mínimo 10 vezes ou 15 vezes, não é? Pronto, portanto, neste momento a oferta está completamente desajustada da realidade, não é? E esta competição global vai fazer com que esta diferença entre procura e oferta vá aumentar ainda mais, com resultados, espero eu, não desastrosos, mas eu acho que é urgente nós repensarmos a forma como formamos as pessoas, porque assim não vamos a lado nenhum. Isto é a minha opinião pessoal. Mas, ou seja, a forma como formamos as pessoas, o método de formação, no fundo, é isso, Miguel? Eu dou apenas um único exemplo, que é o meu preferido, que é o nosso curso tradicional de Engenharia Informática. São 5 anos, que demora 7 anos a fazer e só metade é que acaba o curso. Ora, esta eficiência de 50% e o tempo que demora a formar uma pessoa 7 anos, o que isso custa, em termos de sociedade, de economia, de tudo, das famílias, etc., não é compatível com os tempos modernos. Já para não falar que os projetos de investigação demoram 2 anos a ser aprovados, não é? Pronto, e mais 2 anos para fazer e 5 anos depois já não interessa para nada o que a gente propôs originalmente. Todos estes timings têm de ser todos repensados. As coisas têm de demorar meses e não podem demorar anos. Sim, temos por isso a transição digital que também tem que ser aplicada em toda a máquina do Estado, nas empresas e também na investigação. Bom, queria-vos agradecer partilharem connosco aqui estas opiniões. Acho que o tempo foi muito curto para muito o que ainda tínhamos que falar, mas foi muito interessante explorar alguns destes temas e ver no fundo a vossa perspectiva também, por onde é que caminhos é que devemos seguir para termos melhor ciência, melhores empresas e melhor economia, melhor vida, que no fundo é isso que interessa agora para 2021. Ok, muito obrigado, foi um prazer. Obrigado também pelo convite.